Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo para todo o Brasil. Você está nos acompanhando pelas antenas parabólicas, pela NET Claro TV, nos canais 190 e 690, pelo portal sba1.com, é o portal do agronegócio brasileiro. Também pelo Facebook, em diversas páginas você vai acompanhando, mas principalmente do canal do Boi. Você acompanha pela Neo TV no Paraguai e aqui no Brasil. E a partir deste momento a TV Imaculada Conceição está linkada no Agricultura BR, levando o nosso programa em sinal aberto para o estado do Mato Grosso do Sul. Sejam todos bem-vindos. Começa o programa de hoje falando sobre boi gordo, falando sobre o que vem acontecendo nesse mercado. Ontem nós comentávamos, durante essa semana, na verdade, comentávamos a respeito da oferta maior de fêmeas para abate, uma situação criada pela indústria para conseguir bovinos para ter abate e, consequentemente, carne aqui no mercado brasileiro e também para atender aí os mais variados contratos. Por falar em contratos, vamos dar uma olhada como é que vem os contratos do boi gordo lá na B3. Você acompanha comigo o mercado futuro do boi. Nós temos aqui o futuro do boi hoje, no mais curto prazo, subindo de leve, R$ 273,00 a arroba do boi gordo. Esses valores a gente consegue enxergar também no mercado físico brasileiro, R$ 273,00 a arroba. Destacamos aqui a posição de novembro. Hoje, posição de novembro caindo 1,01%, mas com poucos contratos negociados, R$ 283,10 por arroba. Dezembro, R$ 287,00 arroba, também perde cerca de 0,5%. E janeiro vem com uma ligeira alta, R$ 279,25. É o que acontece neste momento com a arroba do boi gordo no mercado futuro brasileiro. Olha, por falar em boi gordo, por falar em pecuária, nós recebemos aqui algumas perguntas de telespectadores e é o que nós vamos destacar agora. Quadro que você tem aqui no Agricultura BR, o Agricultura BR Responde, não vamos rodar a vinheta não, vou direto para a pergunta. Participação aqui do Fernando Batista de Andrade, mandou essa pergunta no meu Instagram. E olha só o que ele pergunta: por qual motivo o frigorífico tem investido mais e anunciado confinamentos pelo Brasil? Essa pergunta, ela é simples, mas ela tem ali atrás dela uma estratégia de negócios e também de tentar controlar uma situação na cadeia produtiva da carne bovina muito forte, muito evidente. Horas. Vou trazer aqui a resposta elaborada pela equipe, aí eu vou explicar um pouco melhor. Olha só, pensamos em algumas possibilidades, tá? Não vou citar aqui o nome da indústria frigorífica, ontem eu falava disso, segunda-feira falava disso também. Olha só, possibilidades. Tentar manter algum equilíbrio no mercado de ações. Essas indústrias, e no caso ela especificamente, têm capital aberto, portanto, essas situações aí de não estar conseguindo fazer aquisições de gado pronto para abate em boas condições de pagamento faz com que as suas ações também sofram algum tipo de pressão. Então, uma das possibilidades é tentar manter algum equilíbrio do mercado de ações, porque os investidores percebem a clara pressão da falta de bois. Essa pressão da falta de bois é algo que vem acontecendo no Brasil, todas as indústrias estão passando por isso e o mercado vem muito comprador. Então, um fato acaba compensando o outro. Então, a outra possibilidade, olha só, assegurar entrega em contratos firmados. Então, há contratos firmados, pode deixar essa tela aqui atrás de mim, mas há contratos firmados para boi gordo, para todas as indústrias frigoríficas exportadoras, e o que se tenta é ter uma visão de médio e longo prazo, animais para abate. Não há dúvidas, vai ficar cada vez mais escasso e a disputa por gado pronto, boi ou vaca que seja, vai continuar muito disputado, que faz com que tenha elevação dos valores para o gado pronto pago aqui no Brasil. Uma tentativa de tentar manter aí o seu abastecimento para abate e também, de certo modo, para exercer algum tipo de pressão psicológica no momento. É claro, se abrir um confinamento agora, ele não vai dar resultado nenhum agora, ele vai começar a ter resultados lá para o ano que vem. Então, é uma tentativa de trazer um efeito psicológico para o mercado, mas todo mundo sabe que não tem boi, se não tem boi, o preço fica mais alto mesmo.
Olha, tivemos atraso na semeadura da soja, alguns estados já começaram a dar uma disparada maior, Mato Grosso do Sul e Paraná. Para os próximos dias é esperado chuvas mais expressivas no Mato Grosso, o que deve fazer largar de uma vez aí a semeadura da campanha 2020-2021. A questão aqui é que nós pensamos em relação à logística brasileira para o escoamento da safra 2021, que começou a ser semeada de fato mais tarde. Perguntamos para o professor Marcos Fava Neves e ele respondeu. Preocupa muito a semeadura atrasada na soja. A gente sabe que isso está bem irregular no Brasil, porque algumas áreas receberam bons volumes aí de chuvas, mas essa semeadura já poderia ter acontecido, né? O Brasil, nesse momento, precisa de um choque de oferta, tanto de soja quanto de milho, para abastecer o mercado interno e as exportações. Vão passar por um problema agora, e esse fato do clima realmente está preocupando. Já preocupou mais, mas continua preocupando. Então isso pode acarretar atraso. Não acho que devemos ter problemas logísticos, porque a nossa infraestrutura vem melhorando, mas pode colocar o final da segunda safra de milho com risco um pouquinho maior. É preocupante sim, mas vamos torcer. Falamos agora sobre soja no cenário internacional. Trago soja norte-americana, já que os Estados Unidos anunciaram vendas de 230 mil toneladas da oleaginosa nesta quarta-feira. Vamos dar uma olhada agora como é que vem soja na Bolsa de Chicago. Soja em Chicago vinha caindo, chegava a cair 1,5 pontos hoje, né? E agora aumenta a queda. Chegou a reduzir a queda, agora aumenta a queda de novo. Vai perdendo aqui, posição de novembro recua para 10 dólares 66 centes o bushel. Janeiro, 10 dólares 62 centes por bushel é o que nós vamos encontrando agora. Março, 10 dólares 48 centes mais 2. Maio, 10 dólares 42 centes mais 2 por bushel, também perdendo bastante no dia de hoje. É o que nós temos em relação à soja em Chicago. E aí nós vamos perguntar para um dos analistas de mercado, consultor de várias empresas, no caso da Cereal Par aqui no Brasil, o Steve Ketcher, ele que está na Europa, mora em Malta e analisa o mercado internacional de soja. O Steve respondeu aqui para a equipe do Agricultura BR em relação a essa queda mais expressiva no dia de hoje. Nós vamos encontrar todo tipo de argumento para fundamentar a justificativa ou justificar a queda de hoje, mas na opinião de Steve Ketcher, o mercado é hoje puramente técnico. Ele disse o seguinte: estamos no final do mês, onde fundos normalmente ajustam posições, nem que seja para os traders conseguirem e ganharem o chamado bônus. Isso só é possível se você sair da posição. No mês de outubro, de acordo com Steve Ketcher, e aqui no Agricultura BR você acompanhou isso, tivemos uma boa corrida altista nos preços de quase 1 dólar e 50 centes por bushel. Portanto, que boa oportunidade para garantir e embolsar pelo menos parte deste lucro. Mas isso não significa necessariamente uma reversão de tendência. É possível que os fundos voltem logo ao mercado comprando de novo. Foi o que Steve Ketcher disse. Então, foi um ajuste aí de posições, pessoal aproveitando a situação do final do mês e colocando no bolso parte desses ganhos. 1 dólar e 50 de ganho num mês por bushel é realmente bastante coisa. E ele coloca essa posição até para que ninguém fale que tenha relação aí com as eleições norte-americanas, no caso para essa queda da soja aqui que você viu. Mas as eleições norte-americanas, somado a outros argumentos, e aí falamos principalmente da pandemia de coronavírus lá na Europa, que está tendo um segundo estágio, uma segunda fase mesmo, é o frio, né, que cria um cenário ideal para a propagação de vírus, não só do coronavírus, mas também de outros, tem feito isso na Europa, somado à eleição norte-americana e um nervosismo total no mercado, fez com que a moeda norte-americana hoje no Brasil disparasse. Olha como é que vem agora a moeda, vem a R$ 5,71 mais 5, a alta é de 0,58% e essa elevação para o dólar já foi muito maior hoje. O dólar chegou próximo a R$ 5,80. Vou falar com o Walter Pulga Júnior, que acompanhou essa disparada da moeda norte-americana. Nós estávamos comparando aqui o que aconteceu com soja, o que aconteceu com dólar. Não tem relação,
né, como eu estava falando com o Steve Cat hoje mais cedo, e a Naira, que é a nossa coordenadora também, não tem relação soja com a eleição norte-americana. Mas o dólar disparado tem pulga, assim como essa segunda onda de coronavírus na Europa. Moeda norte-americana 5,80 no Brasil. Hoje, pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. De fato, hoje nós vimos uma disparada do dólar logo no início da manhã. Isso exigiu, inclusive, uma intervenção do Banco Central. O Banco Central foi ao mercado e ofertou mais de US$ 1 bilhão para conter, no mercado à vista, para conter essa alta mais acentuada do dólar. Eu conversei agora há pouco com o Eduardo Velho, ele é economista-chefe da JF Trust, gestora, e ele comentava que a alta do dólar é incontrolável, porém o Banco Central atua para evitar que essa alta seja tão acentuada a ponto de manter o dólar acima de 5,80. Por isso, o Banco Central foi ao mercado hoje, ofertou US$ 1 bilhão e atenuou essa alta. Não evita a alta, mas evita sim uma alta mais acentuada, como nós vimos hoje, de um dia para outro, Agora, tudo isso depende, como você falou, e Eduardo Velho concorda com isso também, é uma opinião quase que unânime dos analistas, que estamos na dependência de uma, vamos dizer, de uma definição sobre o governo dos Estados Unidos. Ou seja, as eleições do próximo dia 3 são fundamentais para rumo da economia americana e, lógico, de outras economias no mundo. Mas há outros problemas também, viu? Nós temos aí um avanço, como se sabe, da Covid-19 na Europa. E isso já leva os analistas a imaginar, a calcular que a recuperação da economia na Europa será muito mais lenta, já que se prevê lockdown na França, que deve ser anunciado hoje, e medidas restritivas de circulação também na Alemanha. Agora, enquanto isso, veja o que ocorre com o dólar frente ao real. Nós começamos o mês de janeiro com o dólar na faixa de R$ 4,02. Lá no dia 13 de maio, passamos de R$ 5,90. Então, ocorreu uma alta acentuada para o dólar já entre os primeiros 6 meses da pandemia que atingiu o mundo todo. E hoje nós tivemos R$ 5,78 mais 90. Foi uma alta acentuada que é agravada, lógico, por conta do orçamento fiscal do governo. Não se sabe como o governo vai cobrir as contas e cumprir essa promessa do chamado Renda Cidadã, que vai substituir aí o Bolsa Família. Agora, a Guide Investimento, por exemplo, anunciava hoje que, colaborando com a venda de ativos mais arriscados, essa onda agressiva de coronavírus na Europa, piora do quadro nos Estados Unidos, adicionam forte incerteza em todo ambiente no mercado financeiro internacional. Portanto, há mesmo muita oscilação. Agora, o Brasil já perde muito, O real perde quase 42% frente ao dólar de janeiro para cá. É uma perda acentuada em função de problemas no nosso orçamento fiscal. Nós temos hoje uma situação pior que a da Turquia. Ou seja, é bem complicada a situação para o governo Jair Bolsonaro, assim como é complicado para outros governos também. É esperar agora como o mercado vai se ajustar a essa nova circunstância. No que diz respeito à Bolsa, a situação também é ruim. E não é ruim só no Brasil, é ruim em todo o mundo. Hoje é um dia de baixa nas principais bolsas do mundo. O índice Bovespa acompanha o que ocorre lá fora e vem em queda agora de mais de 3%. O índice Bovespa já opera de novo na faixa de 96 mil pontos. Agora, aos 96.531 pontos, perde 3,09%. E a perspectiva é de que encerre o dia em baixa. Afinal, o que está ocorrendo na Europa, a queda é acentuada. Aqui no painel que nós temos dos computadores, da BBM, do canal do Boi, nós vemos que a perspectiva para bolsas na Europa é de queda acentuada, encerrando negócios agora, mais de 4% de queda, por exemplo, no índice DAX da Bolsa de Frankfurt. Nós temos também o FTSE 100 da Bolsa de Londres com queda de mais de 3,20%. CAC 40 da Bolsa de Paris também desabou mais de 3,80%. Ou seja, nós temos um movimento de baixa na Europa e os principais índices, e os principais índices também nos Estados Unidos vêm em queda. Dow Jones, Standard & Poor's, Nasdaq também vem em queda de mais de 2,80%, ou seja, o mercado desaba. Aqui não é diferente. Esse lockdown na França,
já previsto para ser anunciado hoje, e também na Alemanha, contaminando aí toda a economia europeia, traz muitas preocupações também para quem atua no Brasil. Como já há uma perspectiva de manutenção da nossa taxa de juros, a taxa Selic, hoje ainda na faixa de 2%, a perspectiva é de que continuemos a ter saída de dólares do país daqui para frente. Isso já está ocorrendo, vai ocorrer de novo, portanto, há uma tendência do dólar rapidamente passar de R$ 5,80. Se o Banco Central continuar atuando, essa alta será minimizada, mas ela vai ocorrer. É o que os analistas preveem. E a nossa Bolsa tende de novo a esboçar uma recuperação, mas só a partir da semana que vem. Fabiano? Tá certo, Walter Puga, obrigado pela participação. Temos hoje, portanto, uma situação totalmente atípica, vem sendo causada pelo cenário externo e tem impactado diretamente aqui na moeda norte-americana no Brasil. Isso mexe com muita coisa, principalmente em relação àquilo que é exportado. Algumas outras negociações vão se alterando. Nós estamos em contato com alguns cerealistas, principalmente aqueles que trabalham tradings, que trabalham com exportação de grãos, para saber o que está mudando neste momento, que não tem soja, tem pouca soja disponível, milho também pouco, porque é possível que o interesse fique um pouco maior neste momento para quem tem disponível. Vamos saber se isso se altera, assim como algumas carnes. Eu mudo de assunto agora ou de certo modo fico nele também, né? Falando de cereais, mas agora vou mostrar como é que vem a soja, a oleaginosa agora negociada nos portos, valores de R$ 150 a saca de 60 quilos para entrega no mês de novembro, é o que eu tenho aqui com a Grãos Corretora, que vai nos informando o que vem acontecendo no mercado e principalmente dos valores de referência nos portos brasileiros. O valor hoje talvez um pouco mais baixo, vai sendo influenciado principalmente por esse recuo, nesse final de mês, que faz com que os operadores de mercado nos Estados Unidos, na Bolsa de Chicago, façam as suas realizações, e isso fez com que soja hoje reduza bastante em Chicago, mas nada que mude tendência, como nos garantiu hoje Steve Ketchum. Nós vamos agora para o intervalo comercial. Daqui a pouco você tem informações importantes. Ainda hoje eu trago o último capítulo, a última reportagem dessa questão de invasão de terras, invasão de produtores, produtores rurais que foram invadidos, suas terras foram tomadas, eles têm direito sobre elas, já tem a situação decidida pelos juízes, mas eles não conseguem voltar para suas áreas. É o que eu trago daqui a pouco, depois do intervalo comercial. A Agricultura BR fala agora a respeito de integração lavoura-pecuária e como que isso tem garantido melhores resultados a produtores rurais lá no estado do Paraná. A reportagem é de Mauro Andrade. Integração lavoura e pecuária é um sistema que alterna na mesma área a produção animal e culturas agrícolas, trazendo benefício para as duas atividades. Quando bem conduzido, o sistema melhora a qualidade do solo, que é a base para altas produtividades. O sistema ILP, ou Integração Lavoura-Pecuária, consiste, como o próprio nome já diz, na integração entre duas atividades numa propriedade rural, que é a agricultura e a pecuária. Então é o cultivo de espécies vegetais e na mesma área é aproveitada para realizar a atividade de criação animal. O sistema traz muitas vantagens, tanto do ponto de vista ambiental, como do ponto de vista econômico, porque ao se realizar a soltura dos animais após a colheita da lavoura de milho, por exemplo, você vai aproveitar, o agricultor vai estar aproveitando aquela área que estaria em pousio até o próximo ciclo de cultivo, para realizar a criação dos animais e com isso obter uma outra fonte de renda a mais do que apenas a agricultura. Eu resolvi entrar na pecuária junto com a roça, através de vendo alguma reportagem em televisão, E eu achei muito interessante você fazer uma rotação de cultura e onde você aproveita depois o capim e a palhada para o gado, Quando você tira o milho, você colhe o milho, aí você tem uma janela de 40, 60 dias, onde você usa o gado, onde uma terra ia estar parada, Criando mato, desenvolvendo mato, e ela vai estar me dando um retorno muito grande, que ela dá em média de 1 quilo por dia de rentabilidade no animal. E o meu pasto está descansando para
Para quando eu vou mexer com a roça, né, plantar o soja de novo, meu pasto já está recuperado de novo. Que é uma época de seca, normalmente ninguém tem pasto e ali o gado tem um pasto verde. Muito vantajoso porque é uma coisa que você vai economizar na dessecação para o próximo plantio e você tem a rentabilidade do gado, né, que é muito favorável. 1 quilo por dia no capim verde, sem ração, sem nada. De Jataizinho, no Paraná, Mauro Andrade. Trago um destaque agora, milho negociado em Chicago. Nós estamos de olho também nesse mercado por conta do cenário internacional com a moeda. Milho em Chicago segue a mesma tendência de soja, a realização. O milho na Bolsa Norte-Americana também ganhou bastante nesse mês de outubro. Muita gente está embolsando no dia de hoje mesmo, né? Muitos investidores fazendo essas ações. Posição de dezembro, 4 dólares 5 centos mais 2 o bushel. Março, 4 dólares 6 centos mais 4. Maio, 4 dólares 8 centos. Julho, 4 dólares 800 mais 4. As perdas aqui passam de 2% para cada posição dessa de curto prazo. Trazemos agora a última parte de uma reportagem especial que infelizmente tem que ser feita porque é uma realidade dura que atinge produtores rurais em várias partes do Brasil. E aqui estamos falando especificamente de produtores rurais no Mato Grosso do Sul que tiveram suas terras invadidas, terras legalizadas, terras totalmente de trabalho, mas que foram invadidas por indígenas sobre os argumentos mais terríveis ou sem argumentos possíveis que aconteceu aqui no estado de Mato Grosso do Sul. A reportagem é de Vinícius Souza e Gadiel Chaparro. Chegamos ao fim da série de reportagens que mostrou o drama enfrentado por muitos produtores rurais em Mato Grosso do Sul. Famílias que convivem diariamente com medo em zonas de conflitos agrários. Produtores que já foram invadidos. É muito difícil. Você saber que você é proprietário de um imóvel, do que seja, e você não ter paz, você não mandar no que é seu, você ser impossibilitado de produzir. Produtores que temem por invasões. Durante toda essa minha história, né, eu estou com 58 anos, eu nunca passei por uma situação tão difícil como eu tenho passado. Um cenário preocupante, ataques, ameaças e um pedido de socorro aos órgãos públicos competentes. A Secretaria de Justiça e Segurança Pública ela vem atuando de forma muito intensa para evitar justamente o confronto entre produtores e indígenas. Produtores que estão em cima das suas terras há muitas décadas, com justo título, e indígenas que pleiteiam essas terras hoje tituladas. Depois de conhecer a dura realidade enfrentada em Dourados, o nosso destino foi a zona rural de Aquidauana. Lá conhecemos a produtora Tereza Cristina, invadida em 2016. Eu não gosto nem de lembrar, porque é uma coisa que a gente trabalhou e do jeito que eles fizeram com a gente foi arrancado da gente. E então, paramos para ouvir a história do Pedro, produtor que teve suas terras invadidas há muitos anos. No olhar, a esperança de quem aguarda pela justiça. Na memória, as marcas de quem perdeu tudo o que conquistou. A minha propriedade foi invadida em 3 de outubro de 2013. Nosso processo, o processo de demarcação, ocorreu no início do governo Lula, no dia 19 de abril, dia do índio, do primeiro mandato dele, ele assinou a portaria declaratória. De lá para cá a gente vem fazendo a defesa antropológica, que fazia parte do processo. Dizem que faz parte do processo você fazer a sua defesa. Então nós fizemos nosso estudo antropológico, comprovando a documentação nossa originária de mais de 100 anos, toda a cadeia dominial, fizemos a perícia judicial posteriormente,
não há sobreposição de área, nós fizemos todas as nossas defesas. De acordo com o Pedro, são 8 anos esperando por um julgamento, mas até agora o processo segue em primeira instância. Meu sentimento é de tristeza, de esperança e de tristeza, por uma justiça lenta que brasileiro nenhum gostaria de ter. Atualmente, o Mato Grosso do Sul tem cerca de 150 produtores invadidos, muitos deles em terras que estão homologadas há mais de 100 anos. O marco no tempo poderia resolver esse problema, não só no estado, como também a nível de Brasil. O chamado marco temporal é uma ação no STF que defende que os indígenas que não estavam em terras no dia 5 de outubro de 1988, o mesmo dia em que entrou em vigor a Constituição Federal do Brasil, não teriam direito a essas propriedades. Ainda assim, o Supremo pode entender que houve um erro histórico e optar por fazer uma reparação. Nós entendemos que todos aqueles produtores rurais que detêm títulos de boa-fé, eles devem ser indenizados justamente porque entendemos que esse processo de conflito, ele nasce da ação e da omissão do Estado brasileiro. A ação, a partir do momento em que induziu o processo de colonização em Mato Grosso do Sul, boa parte desses títulos, especialmente na região de Dourados, eles são derivados da Colônia Agrícola Nacional de Dourados, a famosa Marcha para o Oeste, e há vários relatos, relatos inclusive do próprio, da época do SPI, do Serviço de Proteção Índio, em que ele relata que o Estado teria ali desocupado de forma forçada áreas ocupadas por povos indígenas para que houvesse alocação de produtores rurais. Se nós tivermos o entendimento de que todas essas áreas reivindicadas pelos indígenas são de posse tradicional, isso implica no cancelamento, na nulidade dos títulos de domínio e, nos termos do parágrafo 6º do artigo 231 da Constituição Federal, esses proprietários deixariam de ter o domínio sobre a área e receberiam apenas a indenização pelas benfeitorias. Isso é o que está escrito na lei. Agora, existe uma responsabilização do poder público que, entre aspas, vendeu o que não podia ter vendido. E aí nós temos uma evicção do negócio jurídico, cabendo ao Estado a indenização aos produtores rurais por esse vício do negócio. Enquanto não se chega a uma determinação judicial que possa colocar um ponto final na discussão, o Pedro e tantos outros produtores que tiveram suas áreas invadidas, não apenas no Mato Grosso do Sul, mas em todo o Brasil, continuam acreditando que é possível terem suas terras novamente. Será a última que morre. A gente vai lutar para tentar fazer com que as pessoas entendam a realidade da situação. Essa é a esperança nossa, porque a maioria da população desconhece a causa. Eles têm aquele lado poético, o lado que é bom também, dó dos índios, da pobreza, mas não reconhecer o produtor rural que trabalha, que sustenta esse país, que traz alimento, que não invade terra de ninguém, preserva com a sua reserva florestal, pelo Código Florestal, faz tudo direitinho, a gente gostaria que fosse reconhecido, é essa a nossa esperança. Dia 28 de novembro seria a data no qual o marco temporal seria julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Essa data foi adiada. Essa data foi adiada e ainda não foi remarcada. Essa questão é muito grave. Isso que foi colocado pelos produtores rurais agora é algo que é bastante preocupante, porque tem sempre algum defensor, eu não sei do que defende, mas que acaba colocando que há algum tipo de dívida em relação às populações indígenas aqui no Brasil. Populações e não nação. Nação é o Brasil. Os indígenas são parte dessa grande população brasileira. Mas se houvesse, ou se houver algum tipo de dívida, ela é de todo o Brasil, não é só dos produtores, não. Assim como a questão ambiental, tem que preservar no campo? Tem que preservar na cidade também. E onde que estão os maiores poluentes? Será que as áreas que são ocupadas pelas áreas urbanas também não eram, no caso, já foram algum dia
sei lá quantos séculos atrás ocupados por indígenas, são pontos que precisam ser sempre colocados, porque senão acontece esse tipo de covardia que nós vemos. Amanhã, aqui no Agricultura BR, eu vou receber a advogada Luana Ruiz, que você viu na reportagem há pouco. Nós vamos falar sobre esta temática, vamos falar sobre este assunto, o que está sendo feito, o que o produtor rural que tem terras invadidas pode esperar. Então a Luana Ruiz participa amanhã aqui do Agricultura BR e vamos falar bastante sobre isso. Você vai ter a oportunidade de participar, você já pode começar a enviar os seus questionamentos, as suas perguntas aqui para as nossas mídias sociais, para a minha mídia social, pode mandar suas perguntas, porque eu sei que isso é algo que impacta todo mundo da produção rural brasileira. Se você quiser rever as reportagens dessa série, é simples, acesse o portal sba1.com. A seguir no Agricultura BR eu falo sobre café, falo sobre soja e dólar também. Eu volto já. O assunto é café aqui no Agricultura BR. Eu trago agora os negócios com arábica na Bolsa de Nova York, onde mais se negocia café no mundo. Veja conosco como é que vem os negócios hoje. Vem com queda para as posições de curto prazo. Dezembro, $1, 6 centes mais 10 a libra peso. Março, $1, 8 centes mais 70. Maio, $1, 10 centes mais 45 por libra peso. E a posição de julho, a $1, 11 centes mais 95 por libra peso. São os negócios que destaco agora com café arábica em Nova York. Fala agora do café robusta, negociado na Bolsa de Londres, referência para o Conilon aqui no Brasil. Nós temos aqui posições na estabilidade, posição de novembro a $1.323 a tonelada, janeiro vindo com $1.352, março $1.358 e sem negócios, posição de maio a $1.367 por tonelada. Trazemos agora os números que foram divulgados pela Única a respeito da moagem de cana-de-açúcar. Eu até falava deles na terceira edição do Agricultura BR desta terça-feira. Você acompanha comigo agora como é que ficaram os dados de moagem no centro-sul do Brasil. Veja só que a primeira quinzena do mês de setembro, aqui de acordo com os dados que estão sendo divulgados, eles ficaram, desculpa aqui, vou pedir para a nossa equipe corrigir, aqui pode voltar aqui um pouquinho para o estúdio, é a primeira quinzena do mês de outubro, tá? A primeira quinzena do mês de outubro que nós temos aqui os números da União da Indústria Canavieira. Você tem aqui um total de 36.850.000 toneladas que passaram pela moagem na primeira quinzena de outubro, uma queda de 2,05%. No acumulado de safra, 538.130.000 toneladas, uma alta de 5,06%. Esses são os números que nós destacamos em relação à moagem total de cana. Vamos passar a próxima tela aqui. Nós temos aqui também questão de moagem da cana para a produção de açúcar, 2.610.000 toneladas e para etanol, 2.060.000 litros é o que a Agricultura BR destaca para você em relação ao etanol. Momentos finais dessa edição do Agricultura BR, vamos dar uma olhada como é que vem soja. Soja em Chicago vem com queda hoje, tem ali muita gente embolsando mesmo os ganhos que tiveram no mês de outubro e vai perdendo. Soja vai perdendo mesmo, vai perdendo mais de 1,5% aqui no mais curto prazo. Novembro vem a $10,65 mais 6 o bushel. Janeiro, $10,61 mais 4. Março, $10,47 mais 2. E a posição de maio, $10,41 mais 2 por bushel. São os negócios que eu destaco agora com soja na Bolsa de Chicago.
Em relação ao dólar comercial aqui no Brasil vem disparado, hoje chegou aí a ficar em 5,80, isso por conta das eleições norte-americanas, há muita pressão política em relação aos Estados Unidos neste momento e, claro, também o que vem acontecendo na Europa. A Europa vem mesmo com uma segunda fase de pandemia por conta do inverno, será uma questão que era esperado, qualquer vírus, né, acaba tendo um cenário melhor para desenvolvimento quando as temperaturas são mais baixas. Vamos dar uma olhada como é que vem o dólar agora. Nós temos o dólar subindo de novo, agora vem para uma alta de 0,84% a R$ 5,73. O Banco Central já atuou hoje, fez ali o swap cambial, fez um swap cambial reverso já no dia de hoje, buscando uma situação de tentar amenizar. Mas o próprio Banco Central disse que não tem como conter essa situação de dólar. Dólar realmente vem disparado no Brasil, não só no Brasil, como no mundo todo. Aqui nós estamos sentindo mais, até porque hoje, quarta-feira, nós temos resultado de reunião do Comitê de Política Monetária Nacional e a reunião do Copom vai, no mínimo, trazer uma situação de manter as taxas de juros básicas, ou seja, a Selic lá em 2%, isso faz com que o capital saia e o dólar deve se manter elevado mesmo, está se segurando neste momento através do swap cambial reverso para ter aí o dólar aí na casa de R$ 5,80. Com essas informações, essa edição do Agricultura BR vai ficando por aqui. Nós voltamos logo mais às 16 horas no horário de Brasília. Na sequência, você vai acompanhar mais uma grande atração aqui pelo canal do Boi, De Olho na Fazenda. Então, fique conosco. A todos uma excelente tarde e até mais.